Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição especial do Ponto de Vista Vereadores Eleitos. E no programa de hoje a gente conversa com o vereador Edmilson Souza, do PSOL, que foi reeleito para o seu quinto mandato. Vereador, já virou um decano da casa, né? Você vê, a idade está chegando, né? Graças a Deus a gente está indo para o quinto mandato aqui na Câmara Municipal. É um reconhecimento do nosso trabalho, de todo esse período. Mas é bom, né? Essa sensação da gente ter acompanhado todo esse período histórico da cidade dos últimos anos. Bom, a gente fala de quinto mandato, muita gente conhece o senhor, mas tem os jovens que estão chegando agora, que é legal também que eles conheçam um pouco da sua origem. O senhor veio para Guarulhos ainda bebezinho, em 1972, né? O que trouxe a sua família aqui para a cidade? Na verdade, a minha família é uma família de retirantes nordestinos que vieram para cá. Num primeiro momento era mais fácil ficar próximo, em localidades próximas de São Paulo, sobretudo à beira das rodovias, onde se conseguia emprego. E acabou minha família ficando na zona norte de São Paulo, no Tucuruvi, e depois o aluguel lá ficou muito caro, e se tinha uma propaganda num rádio, num programa chamado do Zé Bétio, que meu pai e minha mãe ouviam, e anunciou um lote, um grande loteamento que chamava Cocaia, em Guarulhos, pela uma imobiliária daqui. E aí eles compraram, porque era algo parcelado, e compraram um lote para cá, construíram um cômodo, e nós saímos do aluguel para poder vir para Guarulhos, lá no Cocaia. Agora, o senhor também tem uma formação, né, em história, algo que imagino que seja uma das paixões. Eu queria que o senhor contasse para mim como que escolheu essa linha de formação, primeiro história, teve pedagogia, chegou no direito também. Conta para a gente um pouco desse caminho. Na verdade, a minha primeira formação de história me leva pelo caminho porque eu queria ser professor. Então eu tinha, assim, vontade de entender como é que os professores nos ensinavam, né, o que que era aquela coisa mágica. E quando eu fui alfabetizado, com 8 anos, 7 para 8 anos, as cartas que vinham do Nordeste, porque a comunicação nossa, a gente não tinha telefone, a comunicação era por carta, né? E não era nem telegrama, porque telegrama era caro e não chegava. Então as cartas que vinham me cabia, eu sou o penúltimo filho de uma família de muitos irmãos e irmãs, e eu que fazia a leitura para minha mãe, porque minha mãe não sabe ler, não sabe escrever. E aí eu vi aquela coisa mágica da carta, da interpretação, de ver ali, de como dar a notícia. Às vezes notícias boas, olha, está todo mundo com saúde, mas também às vezes notícias tristes, né? Do falecimento do meu avô, do falecimento de alguém e tal. Então aquilo me levou para uma mágica ali de dizer, olha, eu acho que isso aqui... E minha mãe falava, não, lê de novo, porque eu não entendi essa parte. Aí lia de novo, então essa paciência, eu falei, eu acho que esse negócio de ser professor é legal, porque eu consigo transmitir isso. E aí fui fazer história, né? Eu não fiz magistério, porque eu trabalhava e tinha um curso do magistério, que era um curso de dia inteiro. Eu fui estudar à noite, passei no vestibular da FUVEST, na USP primeiro, e depois, quando eu fui me matricular, que eu descobri que a USP tinha que estudar de dia. E como é que eu ia me deslocar de Guarulhos até a Universidade de São Paulo? Aí desisti do curso, porque não tinha. Ou trabalhava ou a coisa não virava em casa, né? E aí eu fui fazer uma universidade aqui em Guarulhos, privada, porque anos depois, né, porque era mais próximo de casa, e com o salário que eu ganhava, juntando as coisas, dava para pagar a mensalidade aqui. Aí eu me formei em História. Fiz pedagogia depois, para poder me especializar nas questões do aprendizado das crianças, para verificar esse processo pedagógico, que era algo que o curso de História não nos dava, de forma detalhada. E aí, com o curso de pedagogia, eu virei professor efetivo do Estado, com o curso de pedagogia virei diretor efetivo, concursado. Depois fiz uma pós-graduação pela PUC de São Paulo, em Cultura, História e Sociedade. E, por fim, nos últimos anos tenho me dedicado ao direito. Voltei para a universidade, voltei a estudar e me formei em Direito, e hoje também advogo na cidade. Então é um pouco da minha trajetória profissional. Não sei se vai dar tempo de fazer mais alguma coisa, né? Vai, claro, nossa. A trajetória, essa trajetória acadêmica é bastante interessante, que também se encontra aí com a trajetória profissional. Agora, outra coisa que eu acho que a maioria das pessoas quer saber, o que levou o senhor a entrar na política?
Na verdade, um conjunto de fatores. Um deles é quando a gente chegou, quando meus pais chegaram no Cocá, era um bairro que não tinha pavimento, não tinha água, não tinha luz. O ônibus que meus pais pegavam, minha mãe sobretudo pegava, para trabalhar em São Paulo, lá no Cine Olido, ela tinha que sair de casa 3 horas da manhã, caminhar a pé até a igreja, que hoje a gente chama a Igreja do Cocai, ou a Igrejinha do Cocai, que a Igrejinha do Cocai é no final. Ela caminhava até a paróquia, não sei se já chamava paróquia Nossa Senhora, ali no comecinho da Tiradentes, para poder pegar o ônibus. Então, esse conjunto de coisas, eu vi o pessoal se organizando na associação de moradores para lutar pela pavimentação. A água era um negócio meio estranho, porque ao invés de colocar água, fornecer água encanada para todo mundo, eles colocaram uma torneira na rua principal e as pessoas iam de balde buscar água lá. Então não cabia na minha cabeça por que essa torneira chegou até aqui e não pode chegar outras em outros lugares, né? E vendo essa coisa, vendo a associação de moradores, vendo a luta ali, minha mãe participava das reuniões e tal. No tempo que tinha, eu fui percebendo que a coisa mudava se a gente tivesse uma participação efetiva. Então minha participação primeiro foi na escola, no Grêmio Estudantil, lá no Cocaia, no Jovaia, depois no Brotero, fui presidente do Grêmio do Brotero. E aí nós começamos uma participação efetiva. A minha vinda para a política é ver essa experiência prática de que a melhoria das condições, elas vêm através da participação popular, que também está na política. Não é exclusiva, mas também está na ocupação dos espaços políticos por pessoas que venham dessa origem reivindicatória, da busca de melhores condições de vida, não para si individualmente, não para sua família somente, mas para o conjunto da sociedade ou do bairro ou do local onde a gente mora. Isso tem também experiência dos dois lados, tanto como vereador, como membro do executivo, porque o senhor foi secretário de Cultura por 3 gestões, né? O que o senhor traz dessa experiência como gestor público na área da cultura durante foram 12 anos ao todo, né? 8 anos. 9 horas. 9, não, 12, 12 anos ao 12 todo. anos. Olha, eu estou duvidando do meu conhecimento em matemática. Quando eu fui secretário, eu não era vereador, eu fui secretário 8 anos seguidos, depois que eu fui candidato a vereador, fui eleito. O meu primeiro período na secretaria foi, a gente já estudava isso, tanto é que eu tenho a pós na PUC de São Paulo, a gente tinha aqui um centro cultural, sobretudo voltado à época para as questões das manifestações de cultura popular, de cultura negra. Isso me chegou o convite para ser secretário municipal de cultura com 20 e poucos anos. E lá conseguimos desenvolver projetos como a Lei de Fomento, que está aí até hoje, que é o Funcultura, muito desrespeitada, não cumprida, mas ela continua vigente. Sou autor da Lei de Tombamento, de preservação do patrimônio histórico cultural da cidade, o Adamastor, as bibliotecas, são todos da primeira época. E o ícone eu acho que é o Adamastor, porque as pessoas estavam acostumadas com uma cidade muito acanhada do ponto de vista de não ter aqui um espaço de cultura, um centro cultural como outras cidades tinham. A gente tinha lá o Nelson Rodrigues com 197 lugares, muito acanhado no canto da cidade para uma outra época. Então, o Adamastor vem um pouco nessa inauguração, no final dos anos 2000, em 2003, 8 de dezembro de 2003, que se inaugura. Então, a gente tem ali, efetivamente, dizer, agora nós temos um centro cultural. Então, eu tive o privilégio de participar da elaboração desse projeto, da execução desse projeto e de ver funcionando. Hoje eu acho que é passado, porque eu fiquei 8 anos, depois fiquei 4 como vereador, recebi um novo convite para ser secretário mais para frente, mas eu acho que é passado. Eu acho que me orgulho muito do que a gente conseguiu fazer e torço para que os que venham após a gente façam mais do que o que a gente fez, compreendam a cultura não como algo elitizado. Eu vi em dezembro, por exemplo, a programação da cidade, um aglomerado de pessoas para ver o caminhão da Coca-Cola passando. Isso me entristece, porque não é isso o Natal que foi celebrado em dezembro, não é isso o que nossa cidade tem de melhor para mostrar. E as autoridades se orgulham disso. Olha, o caminhão da Coca-Cola está passando na nossa cidade. Triste do povo e da cidade que tem para comemorar o caminhão da Coca-Cola. Bom, vamos falar do último mandato, né, 2020 a 2024. A gente tem aqui, fizemos aí uma continha, né, dos projetos que se tornaram leis nesse período, né, projetos inclusive de outros mandatos. Foram 15 projetos. E qual desses projetos que hoje
são lei, o senhor destacaria? Eu poderia falar de um projeto simples, porque os projetos são feitos por nós aqui na Câmara, mas se não tiver um governo que tenha sensibilidade de implantá-los, eu acho que a gente fica com um projeto, com a lei, mas infelizmente num local que as pessoas ainda misturam o que é público com o que é privado, acham que por uma lei ser aprovada por alguém que tem um posicionamento à esquerda, como eu tenho, ela não deva prosperar. Tivemos, infelizmente, denominação de rua que o prefeito silenciou, não quis aprovar, não por mim, não porque eu era o autor, mas pela pessoa que eu estava homenageando. Então silenciou uma pessoa que foi morta, assassinada, numa das principais vias do Rio de Janeiro. Então essa falta de sensibilidade, isso não é ter posição política, isso é ter uma visão de eliminação do outro, de naturalizar a violência, sobretudo contra mulheres. Mas eu cito assim, eu tenho um bem simples que trata sobre de regras e de um programa municipal de adoção, que não é a minha praia de atuação, de adoção de crianças. Nós temos uma cidade onde, além dessas crianças que a gente tem lá na fila da adoção, obedecendo à lei, obedecendo à regra, nós temos uma quantidade imensa de crianças que estão em lares desestruturados, que estão em processos de famílias que não conseguem dar conta, que a gente queria que a prefeitura colocasse em prática esse projeto, esse programa, de dizer, olha, nós temos aqui gente com capacidade de começar a perceber. Eu gosto de pet, tenho pet, adoro, mas hoje as pessoas estão trocando as crianças aí pelo cachorro, né? Que eu gosto também, meus cachorros são assim de casa, literalmente de casa, fazem o que querem, como brincam lá. Mas eu acho que é uma lei pequena, mas algo de colocar um pouco, ó, temos crianças aqui que estão precisando, precisa de um lar definitivo, e coisa que a gente não vê acontecendo. Patrimônio histórico, nós estamos numa grande polêmica aí, eu sou autor da lei que garante aí a preservação dos bens tombados da cidade, da inclusão dos bens. Eu sou o único vereador que apresentou projeto, além do conjunto dos bens, de um tombamento, o último tombamento que aconteceu na cidade é um projeto de minha autoria, como vereador, porque a lei permite, que é uma escola estadual chamada Dulce Breves Neves, uma escola de 4 salas, que seria derrubada para construir 4 pavimentos, 3 ou 4 pavimentos, para ter 20 e tantas salas no final do Cocaia. Só que é a primeira escola mista da região, porque antes tinha escola masculina, escola feminina, para as meninas e para os meninos, é a primeira escola mista. Tem uma história de migrar, quem estudou lá, os mais antigos, sabem dessa história da década de 50, 60, qual foi a importância dessa escola. E é uma lei que foi aprovada aqui, nós impedimos que a escola fosse destruída para subir um prédio quadrado, cheio de grade, que era o projeto do governo do estado. Então, essas coisas são muito simbólicas. É óbvio que tem outras leis que nós apresentamos aqui, que tem também um simbolismo sempre de combinar o que a gente atinge para a sociedade, o que essas leis podem efetivamente trazer de melhorias. Eu vou citar essas 3, poderia citar outras aqui para não me alongar, senão eu falo demais. Mas a gente está com pouco tempo, né? E, vereador, como que o senhor está, enfim, como que está a projeção para os próximos 4 anos, né? Qual vai ser o seu foco de atuação, né? O senhor que presidiu a Comissão de Meio Ambiente nesse último mandato, o senhor que né, tem uma série de projetos também relacionados à mulher, qual que vai ser o foco desses próximos 4 anos? Aqui a gente tem atuado na Câmara meio como bombeiro, porque a população, quando ela tem uma reivindicação muito forte, geralmente ela já passou pelo crivo da administração do governo que não a atendeu. Então, quando ela procura a Câmara, ela procura porque já não resolveu em outro lugar, na maior parte das vezes. 90% é assim. E às vezes as pessoas não querem buscar um vereador de situação, porque falam, eu vou lá, vou ser enrolado, porque esse vereador é ligado ao prefeito, ele vai dizer a mesma coisa que o prefeito, ou vai me enrolar. Então, eu que sou vereador de oposição e faço questão de dizer que estou aqui na Câmara nesses últimos 2 mandatos, e vai entrar agora um novo mandato, que eu também me declaro oposição, porque não é um projeto que eu acredito, não é a forma de fazer política que eu acredito, as pessoas nos procuram para poder... Então, ou seja, aqui a gente tem que cuidar, estou dizendo bombeiro porque a gente tem que cuidar de um monte de coisa. É incêndio toda hora. Então aqui eu aprendi, além das minhas áreas, que é o direito, que é a educação, que é a questão da cultura, eu tive que aprender também matéria tributária, porque as denúncias graves que chegavam a nós
total desmantelo de um dos setores mais importantes do fisco municipal, que estavam acontecendo coisas irregulares lá. Então eu tive que estudar a matéria tributária, que não é a minha matéria de origem, não é o que me trouxe aqui. Falar da política para as mulheres também é um estudo, também é uma forma de buscar que não a política de valorização contra a violência em relação às mulheres, contra a violência em relação à comunidade LGBTQIA+. Isso não é tarefa só de quem atua, eu acho que é tarefa de todos nós. Então eu também tive que me educar e me buscar especializar, buscar falar com outras pessoas. Então aqui eu não posso dizer hoje, óbvio, a educação vai estar muito presente, é óbvio que o meio ambiente vai estar muito presente, porque presidi até o final do ano passado a comissão de meio ambiente, aprendi muito lá. Então, ou seja, o nosso mandato é um mandato um pouco o que a sociedade busca, o que a sociedade procura e que não encontra nos vereadores, vamos dizer assim, tradicionais, que muitas vezes veem a política como um sim ou não aqui no plenário. E rapidamente, que o nosso tempo praticamente já acabou, mas é importante, o senhor falou assim que vai ser oposição ao novo governo, ao prefeito Lucas Sanches, então, mas como que deve ser esse relacionamento com o prefeito? Eu tenho feito sempre aqui na Câmara Municipal uma oposição muito dura, porque eu acho que quando é ação e reação, eu acho que quando o governo é um governo que abandona a população, como o governo anterior abandonou, deixa a cidade sem atendimento médico, crianças fora da escola, falta de merenda, proteína nas escolas, que é um verdadeiro absurdo, a gente dá a voz nesse exato tom. Então o novo governo não é o governo que eu acredito, mais uma vez vai se repetir um governo sem programa, sem projeto para a cidade. Ganhou-se a eleição, se vota no número tal ou no número tal, isso é muito ruim, por isso eu vou ser oposição aqui na Câmara Municipal e não vou nem entrar naquele jargão de dizer, olha, uma oposição consciente, não existe isso. Quando a gente é oposição, a gente se desprende de todos os laços que possam nos trazer um grau de amizade de votar numa proposta de governo, porque a gente tem que estar bem com o governo. Nós vamos votar o que for que o governo mandar para cá com muita tranquilidade, mas vamos fazer oposição àquelas propostas, por exemplo, da falta de... O novo governo, o novo prefeito precisa dizer como é que vai resolver o problema das vagas nas escolas, ele precisa dizer como é que vai resolver as questões da saúde, porque todos na campanha dizem que tem os melhores planos, mas não apresentam. É tudo falas muito combinadas, para fins de marketing apenas. Serei oposição, por isso. Bom, o nosso tempo acabou. Vereador, eu agradeço a sua participação e parabéns pela reeleição. Quero agradecer, obrigado vocês pelo convite e parabenizar todos vocês aqui da TV Câmara, todos os funcionários, e estaremos aqui nos 4 anos. Eu agradeço também a sua audiência e já convido você a acompanhar as nossas próximas edições do Ponto de Vista Vereadores Eleitos. Até lá!